Olá, a resposta para uma pergunta que todos querem saber. Será que já passamos pelo ponto mais baixo dessa baixa do ciclo pecuário? Confira Mercado Pecuário DBO. No mercado futuro, parece que o pior da pecuária já está passando. Depois da forte queda registrada em maio, o futuro do boi gordo voltou a reagir. No mercado futuro, o contrato para outubro foi negociado a R$ 251 nesta quarta-feira. Longe dos R$ 300 registrados lá no começo do ano, mas já é uma reação. Já o mercado físico segue pressionado. Em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e também em Rondônia, regiões aí onde o pasto predomina, há negócios registrados para arroba do boi gordo abaixo dos R$ 190. Até quando teremos a grande oferta de animais de safra? E o que esperar para a entre-safra? Apesar dos preços interessantes da reposição e também da ração, a intenção de confinamento deve diminuir. Em um ano, entre maio de 2022 e maio de 2023, o boi magro ficou 15% mais barato. O boi gordo perdeu 17% de valor. O bezerro, 24%. E a saca do milho ficou 32% mais barata. A saca de 60 quilos é negociada essa semana a R$ 53 de acordo com o CPEA, mas isso não deve animar o pecuarista que segue aí com as margens apertadas. Mercado Pecuário de hoje recebe o economista Iago Travagini, analista de pecuária da Agrifato. Iago, muito se fala aí no abate de fêmeas, mas para a gente ter uma noção melhor do que será a entre-safra, eu queria que você falasse para a gente sobre os machos. Como é que deve ser a participação do boi gordo daqui em diante? Bem, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês do DBO. E quando a gente analisa essa sazonalidade anual da oferta, já é bate-pronto, digamos assim. A gente já imagina, e sempre acontece, que o abate de fêmeas se reduz durante o ano. Então, a gente bate ali durante o mês de março, abril, maio, durante esses meses, o pico de oferta de fêmeas, né, de abate de fêmeas, e durante o ano essa oferta de fêmeas vai reduzindo, chegando no fundo do poço, que é normalmente entre outubro e novembro. E essa diferença entre maio e outubro, né, abril e outubro, ela costuma dar uma diferença na oferta de fêmeas abatidas de 30%. Então, se eu pego o histórico de participação, vai cair, a gente vai ter menos fêmeas abatidas no comparativo entre maio e outubro do ano. Só que, normalmente, o total de animais abatidos, a produção de carne bovina no Brasil, não costuma cair nesse período. Por quê? Porque quem compõe essa falta de fêmeas costuma ser os machos. Principalmente os machos intensificados, que a gente fala, né? Seja de TIP, seja do semi-confinamento, seja do confinamento. E dentro do contexto atual, a gente está olhando com muita atenção para esse macho, porque ele é uma categoria hoje que está sofrendo uma pressão aí de margem, né? O confinador, o semi-confinador, que está olhando para a sua margem mais apertada, está olhando para o seu boi gordo sofrendo uma forte queda de preço, esse confinador, esse semi-confinador, está vendo basicamente aí a sua margem bem apertada e pode sim, e que a gente já tem observado tanto em levantamentos públicos quanto em levantamentos privados, é de que o confinamento deve ter uma redução esse ano. Não é que vai faltar animal e a gente vai ver o preço do boi gordo explodir nesses próximos meses. É que no relativo, comparado ao que a gente vê hoje, provavelmente o segundo semestre deve ter uma oferta menor do que a gente vê hoje, mas não quer dizer que vai explodir o preço, mais uma vez ressaltando. Isso significa que a pressão no preço da arroba por conta do maior volume de fêmeas está com os dias contados? Acho que essa é a pergunta do milhão, mas na nossa percepção, pelo menos o que a gente começou a ver nessas últimas 2 semanas, aparentemente sim. Se esse não é o fundo do poço, a gente está muito próximo dele agora, principalmente quando eu olho que, além da questão de oferta, a gente tem uma pontuação aí que a China está fazendo muita pressão sobre os preços da carne bovina brasileira, não só da carne bovina brasileira, mas no contexto global, a China está crescendo menos, a gente tem muita reclamação de estoques lá na China de carne bovina, né, que acumularam, mas olhando já para um contexto de médio prazo, né, olhando para esse segundo semestre, a gente observa que sim, provavelmente a oferta de animal, de bovinos prontos, ele não deve crescer muito mais a partir de agora, em detrimento e consonância, na verdade, é isso. A gente deve ver aí tanto a demanda interna começando a ganhar um pouco mais de tração, a demanda externa também ganhando um pouco mais de tração nesse período de segundo semestre. Então, a conjunção de fatores nos leva a crer que sim, a gente está passando pelo fundo do poço,
o preço pode parar de cair, não quer dizer que ele vai melhorar de bate-pronto, que ele vai ter uma forte valorização. Acho que ele interrompe, a nossa visão é que ele interrompe esse processo de queda nesses próximos dias, ou até talvez já tenha acontecido nessas últimas 2 semanas. Mas como você disse, tem, né? Pelo ano, diminui o número de fêmeas, naturalmente, independentemente do ciclo, mas nos últimos anos a oferta de carne de animais bem acabados continuou. Tanto que em 2022 fomos surpreendidos aí por uma entrega grande, surpreendente, de animais acabados na entre-safra. Qual que é a tendência para 2023 diante de uma reposição barata e de uma ração de um milho também baratos? A gente vai ter essa oferta aí de animais vindos de confinamento, mesmo na entre-safra, ajudando a pressionar essa cotação? Hoje, não só nós aqui da Agrifato visualizamos isso, mas os levantamentos de empresas privadas e até mesmo o levantamento do IMEA no Mato Grosso aponta para uma queda no volume de animais confinados em 2023. Lembrando que em 2022 o confinamento foi muito estimulado durante o primeiro semestre porque os preços estavam bem competitivos, né? Os preços do boi gordo estavam ali batendo 320, 330 e existia naquele momento, para quem olhava B3, preço de 340, 350. Então, existia uma perspectiva positiva para a precificação do boi gordo. Acabou não se concretizando e muita gente que não travou o preço do boi gordo acabou tendo um prejuízo. Hoje, não existe essa perspectiva de receita melhor ou um faturamento muito maior. Então, o pecuarista, apesar da queda no milho, apesar da queda do farelo de soja, apesar da queda da reposição, quando ele olha para a receita dele, não se tem grandes estímulos por parte dele a acelerar esse processo de confinamento. Então, por isso que a gente vê as perspectivas de confinamento, aí, os informes de confinamento com redução da capacidade não, mas da lotação dos confinamentos, redução no volume, na pretensão de animais confinados durante esse ano de 2023, em comparação a 2022, muito por conta dessa queda na receita. Iago, a gente recebeu aqui perguntas e eu gostaria que você respondesse. O Felipe Gordiano quer saber, o valor da arroba vai voltar a subir? Quando? Para falar em alta vertiginosa do preço, a gente só considera esse cenário, assim, né, dessa alta que anima o pecuarista novamente. Acho que isso vai acontecer provavelmente só a partir de 2025, 2026. Mas o cenário de curto prazo seria altas mais tímidas, 7% a 8%, por conta do estoque muito grande de animal que foi formado aí durante os últimos 2, 3 anos. Então, a gente ainda vai continuar refém desse estoque, que aos poucos está sendo abatido agora. Então, a gente está vendo fêmeas sendo abatidas e, consequentemente, isso vai gerar um problema lá na frente. Mas, por enquanto, é isso. E para o segundo semestre, então, qual que é a sua estimativa? É a pergunta do Hugo Macedo. A nossa estimativa para preço, hoje, trabalha aí com um cenário base para outubro, novembro, próximo dos R$270, tá? Isso considerando o histórico. É difícil a gente cravar preço, porque ele depende de várias variáveis, digamos assim, mas a nossa estimativa base hoje trabalha com preço entre 265 e 270, uma valorização frente aos preços atuais, principalmente pela forma como a gente olha o relativo, que a gente tem muita oferta agora, essa oferta reduz percentualmente vai reduzindo daqui até outubro, novembro. A demanda interna e a demanda externa costuma melhorar nesse período. A gente sabe que tem festas de final de ano, o Brasil está demonstrando indicadores econômicos melhores, então o contexto geral nos apoia nessa visão de que o preço do boi gordo deve sim melhorar essa percentuagem residual aí daqui até o final do ano. Para melhorar de fato, para dar aquele estímulo grande para o pecuarista, como a gente disse, uma visão um pouco mais de longo prazo, 2025, 2026. A gente fala aí que é um bom negócio comprar bezerro, pensando nessa alta do ciclo para 2024, 2025, mas parece que ninguém está se interessando pela categoria. Como é que faz? Mas é porque, basicamente, assim, Ju, o que a gente pode pontuar dessa questão é que está todo mundo muito pressionado. Então, esse discurso que a gente fala, tentar segurar, comprar animal agora, é um discurso que, às vezes, não consegue ter aderência por conta de que o pecuarista está com tá tomando prejuízo. Ele precisa vender, ele está precisando liquidar rebanho, porque ele precisa pagar as contas. Então, a dificuldade na venda de bezerro, ela está muito atrelada a isso, porque o pecuarista não tem dinheiro, às vezes ele não consegue fazer a manobra de comprar mais animais, porque ou ele não tem pasto, ou ele está pressionado na margem dele, ele não está conseguindo fazer dinheiro. Então, quando a gente olha para esse pecuarista aí, e essa falta de liquidez no bezerro,
está muito atrelada a isso, a dificuldade financeira que a atividade passa como um todo. E aí é culpa da queda do preço do bezerro, culpa da queda do boi gordo, tá tudo meio que atrelado. É uma bola, né? Um círculo que gira, tudo atrelado. Exatamente. Obrigada, querido, mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Tio. Até, tchau. Tchau, tchau. E a sua participação é muito importante aqui no Mercado Pecuário DBO. Mande a sua pergunta pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Nós vamos em busca de especialista para tirar suas dúvidas e trazer informações que ajudem você a formar a sua estratégia de mercado. É gente que assina o que diz. Muito obrigado pela companhia, a gente se encontra. Tchau.